Livro Diva, autor José de Alencar, editora Princípios, ano de publicação 2001. 112 páginas. Diva foi publicado em 1864. É o segundo romance da fase urbana de José de Alencar, um dos responsáveis por transpor para a literatura brasileira, o modelo de romance já consagrado na Europa, dando ao gênero a matriz do povo nativo, retratando o comportamento da elite burguesa na segunda metade do século XIX e o dia a dia dos rapazes e moças que habitavam os salões da corte brasileira. O autor faz uso novamente de uma heroína e protagonista, a sedutora Emília. Ao contrário do que muitos pensam, Diva não é a continuação da obra Lucila. O que liga as duas histórias é um detalhe curioso. O narrador de Lucila, Paulo, se torna amigo do narrador de Diva, o Amaral. Agora eu vou ler a sinopse para vocês. Médico recém-formado, Augusto Amaral salva a jovem Emília de uma enfermidade que quase a leva à morte. 2 anos depois, eles se reencontram. Ela não é mais a garota tímida e retraída de quem cuidou. É uma moça extremamente encantadora, a mais bela da corte, uma diva que inspira nos rapazes inúmeros galanteios. Rodeada de pretendentes, Emília tem olhos para todos, menos para Augusto. Considerado um dos grandes patriarcas da literatura brasileira, pelo volume e mensagem de sua obra, nesta narrativa, José de Alencar faz uma investigação psicológica da vida de uma mulher, a personagem central do romance, com tal intensidade que nos instiga a cada página. Gente, esse livro, ele é muito, muito, muito legal, assim. Eu não sei se legal seria a palavra certa, mas o que eu quero dizer pra vocês é que ele realmente instiga a gente a querer saber o final, sabe? Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com ler clássicos, né, da literatura, porque acha que deve ser tudo livro com linguagem antiga, extremamente chato. Mas, gente, vocês têm que dar uma oportunidade, principalmente para as obras assim do José de Alencar. Eu sou uma pessoa suspeita, né, porque vira e mexe eu tô trazendo alguma coisa dele aqui no canal, mas é porque eu realmente gosto muito dos livros e dos contos que ele fez, entendeu? Ele tem uma forma de envolver a gente que assim, eu não sei nem explicar com palavras, assim, porque ele narra tão bem os fatos históricos, sabe? Ele sempre coloca algum fato histórico nos contos dele, como era a sociedade naquela época. Ele comenta sobre a vestimenta dos personagens, a aparência física, a paisagem, o local que é ambientado. Assim, é uma riqueza tão grande de detalhe que, apesar, né, de ser um livro, ou seja, você tá lendo, você consegue ver perfeitamente as cenas, entendeu? À medida que você vai lendo, você vai construindo um cenário mental tão grande que é como se você realmente estivesse assistindo uma peça de teatro ou um filme, assim. Eu gosto muito de ler, né, desde criança e tal, e os livros dele me dão muito essa sensação. É claro que outros livros também fazem isso, mas o que eu tô querendo dizer é que é tudo tão bem construído, tudo tão bem narrado, de uma forma assim simples, de fácil entendimento, que a gente acaba ficando preso, assim, sabe? No bom sentido, preso no sentido assim de se sentir envolvido pela história, de se sentir envolvido pelos personagens e de sentir curiosidade e saber como que aquilo vai terminar, sabe? É uma narrativa leve, gostosa de acompanhar, não é aquele livro chato que a gente vai lendo, que vai ficando entediado e a gente vai lendo quase por obrigação, não. É realmente uma coisa muito bem feita, sabe? E é por isso que eu gosto tanto das obras dele. Eu confesso que das mocinhas e dos personagens dele que eu li até hoje, gente, a personagem Emília, que é a personagem principal desse livro, é a que eu achei mais irritante. Porque, assim, ela é literalmente o retrato, assim,
sabe, da adolescência, porque a gente realmente chega a um ponto da adolescência, todo mundo, né, passou por isso. Quem não passou por isso ainda porque é criança ou tá passando pela fase, mas nós que já somos adultos, a gente consegue ver claramente que tem uma época da nossa adolescência que a gente não sabe como se comportar, a gente não sabe direito quem nós somos, porque assim, a nossa infância, boa parte assim do início da adolescência, a gente é muito direcionado pelos nossos pais. Às vezes nem a nossa roupa a gente escolhe, sabe? E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai descobrindo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, tanto na comida, nas artes, nas roupas, o que a gente vai vestir ou não. E fala muito sobre isso, sabe, também o livro. Porque se você for parar pra pensar, a Emília, no início do livro, ela é uma personagem que ela tinha acabado de fazer 15 anos e ela estava passando por um problema de saúde muito grave. Se eu não me engano, ela estava com pneumonia, algo assim. E teve uma época que teve um surto de pneumonia e tuberculose que as pessoas pegavam e praticamente já eram considerados assim pé na cova, né? Porque não tinha muito o que fazer, as pessoas morriam muito por causa dessas doenças no passado, né? No século XIX. Então, assim, e ela conseguiu se recuperar, né? O médico dela, quem atendeu ela, foi o doutor Augusto, que na época ele tinha acabado de se formar em medicina, então era um médico novo ainda, recém-formado, tinha as inseguranças dele, mas ao mesmo tempo ele se dedicou tanto à profissão dele, e ele gostava tanto de ser médico que assim, que você via que ele trabalhava com gosto, sabe? E a família da Emília na época não era uma família tão bem sucedida quanto é agora, sabe? Antes eles trabalhavam, tinham uma condição financeira até que era ok, mas eles não eram ricos, sabe? Eles ficaram ricos depois. E aí a Emília conseguiu ser salva da morte, passaram-se 2 anos. O Augusto Amaral, né, que é o médico que salvou a vida da Emília, ele tinha viajado para poder se aprimorar nos estudos dele como médico, ser um profissional ainda melhor. Quando ele volta na cidade, ele reencontra a Emília e ele fica chocado, porque quando ele conheceu ela era mais nova, né? Como eu disse, ela tinha recém feito 15 anos, ela ainda tinha uma aparência muito infantil, muito mirrada, assim. E ela tava doente, gente. Então, quando a pessoa tá doente, geralmente a pessoa fica, às vezes, abaixo do peso, fica com olheira, às vezes tem queda de cabelo, enfim, a pessoa não tá na melhor fase dela. Entendeu? As pessoas que estão assim, as pessoas que estão doentes sempre estão com aparência de abatida, elas não estão com aparência assim bonita, atraente, desejável, né? E quando ele volta e encontra ela, ele encontra uma moça já feita, sabe? Com um corpo mais de mulher, com uma aparência, com a pele bonita, com o cabelo bonito, sabe? Com aquele viço, assim, de pessoa saudável, de pessoa que tá com saúde, sabe? E ela tava no auge, assim, da beleza dela, né? Pô, 17 anos e tudo mais. Então, assim, ele realmente ficou encantado por ela. Naquela época era muito comum ter eventos e terem bailes e tal, as pessoas dançavam. E uma coisa que deixava ele muito incomodado nesses eventos, tanto os eventos de chás que as pessoas se encontravam, né, para beber chá e conversar e tudo mais, quanto nesses bailes, assim, que eram eventos que todo mundo queria ir, sabe? Porque tinha música, as pessoas dançavam. Era um ambiente mais fácil, assim, pra você paquerar alguém, pra você conhecer algum pretendente, né? Desculpa, gente, eu moro num lugar muito movimentado. Eu tento gravar em horários, assim, que nem são horários comerciais ou dia de domingo, né, como é hoje, porque é geralmente dia que tem menos barulho e ainda assim, às vezes acontece de, sei lá, passar algum carro, algum gente acelerando, ou então moto. Então ignorem, por favor, entendeu? Vamos focar aqui no conteúdo do livro, que é mais interessante. Voltando a falar sobre ele, sobre os bailes, né, naquela época e tudo mais, como eu disse, era a forma que os jovens tinham de paquerar e até encontrar pretendentes, né, para se casarem e tudo mais. E aí as famílias mais nobres costumavam fazer e convidar todo mundo, principalmente gente assim que das classes assim mais nobres, sabe? Quem ia mais nesses bailes era mais gente assim com dinheiro e famílias que eram conhecidas e tudo mais. E aí uma coisa que deixava o Augusto incomodado é porque a Emília, além dela ser uma moça muito bonita, ela era super simpática, de sorrir para as pessoas, de dançar,
sabe, com vários parceiros durante o baile, sendo que ela era assim com todo mundo, menos com ele, entendeu? Com ele, ela sempre parecia estar aprontando alguma coisa, ela sempre tentava deixar ele constrangido de alguma forma. Por exemplo, teve um dia que ele foi em um evento que o pessoal tava tomando chá e chocolate quente, reunidos e tudo mais, e passou um homem servindo. Tinha, né, a pessoa que estava servindo as bebidas, e ela não pegou, e depois que o homem já tinha se afastado, ela fez menção que queria. Aí o Augusto prontamente viu isso, ele levantou do local que ele estava sentado e foi lá pegar a xícara de chocolate quente para ela e serviu. Ele foi servir para ela, gente, ela nem olhou na cara dele, ela só esticou a mão assim para pegar e falou assim, um obrigada, assim, meio... Sabe quando você vê que a pessoa não tá afim de falar com você e ela nem olhou na cara dele, e ainda por cima ela tirou a mão, ou seja, ele entregou a xícara e ela deixou cair no chão de propósito, sabe? Sujou o vestido dela e ela demonstrou como se ela tivesse super irritada, como se ele fosse mal educado, não tivesse classe, sabe? Que ele fosse deselegante. Acabou chamando a atenção das pessoas da sala. Foi assim, maior vergonha, sabe? Ele literalmente... Sabe aquela expressão que quando a gente sente muita vergonha, a gente sente vontade de cavar um buraco e enfiar a cara, sabe? Foi exatamente isso que o Augusto sentiu, assim, se ele pudesse cavar um buraco e se enfiar, ou então usar algum objeto mágico para sumir dali, ele teria feito isso. E nem foi a única vez que ele fez isso, tá? Que ela fez isso com ele, porque também teve um baile que eles foram, que ele pediu pra dançar com ela, e ela tinha dançado com todo mundo, e ela deu um não na cara dele, assim, que deixou ele super constrangido. Teve uma outra tentativa também de dançar com ela e ela deu outro fora nele de novo. Ou seja, ela já estava acostumada a tratar ele mal mesmo, sabe? Também teve a vez que durante um encontro deles em um evento, que ela fez questão de rasgar a barra do vestido dela de propósito logo no início do evento, só para ter uma desculpa de não ficar no evento porque ela viu que o Augusto tava, sabe? E ainda por cima ela fez isso quando tava passando por ele. Ele tava sentado naqueles sofás antigos, assim, e ela fez isso de propósito na frente dele para querer dizer que ele pisou na barra do vestido dela, na renda da barra do vestido dela, e rasgou. E aí ela tratou ele super mal, sendo que ele não tinha nada a ver com isso, porque ele estava sentado, gente, não tinha como ele ter pisado, entendeu? Ela mesmo tropeçou na barra, o que deu a entender que ela fez de propósito para poder ter uma desculpa de ir embora e querer dizer que foi ele, sabe? Gente, sério, ela trata ele tão mal ao longo do livro que nem parece que é um livro de romance, parece que é um livro de sadomasoquismo, porque é o tempo todo ele correndo atrás dela e ela menosprezando ele e ela diminuindo ele de todas as formas possíveis, que chega um ponto do livro que você pensa assim, cara, não é possível que o Augusto ainda continua correndo atrás dela depois disso tudo. Dei pausa aqui por causa de barulho externo, né, pra vocês não ficarem ouvindo muito barulho. Mas a questão é a seguinte, gente, você começa a ficar se questionando em como o Augusto teve essa paciência, porque são vários foras seguidos, são várias vergonhas seguidas que ele faz ela passar. E aí chega um ponto que ele decide não querer mais nada com ela. Ele pensa assim, bom, já que eu tô correndo atrás e ela só me esnoba, eu vou dar atenção para alguma moça que esteja disponível e que me trate bem. E aí é que entra a Júlia, né? A Júlia, ela tá, na verdade, desde o início do livro, mas eles não ficam dando muito foco pra ela. A Júlia é prima da Emília, sabe? É uma personagem mais simples, a família dela não tem tanto dinheiro. Ela não é, assim, uma personagem importante no livro, sabe? Ela tá lá porque precisa estar interagindo, mas não é uma personagem, assim, que o José de Alencar deu luz em cima da personagem, entendeu? Ela tá ali porque precisa ter mais alguém para poder narrar a história de amor da Emília com o Augusto, né? História de amor que mais parece um filme de terror, né, gente? Digamos de passagem. E aí o que acontece? Ele percebe que ela sempre trata ele bem nos lugares e tudo mais, quando tem a questão
Quando ocorre lá o problema do vestido da Emília, ela se oferece para ajeitar a barra, fala que não tem problema, que foi um rasgo pequeno, que ela mesma poderia costurar, e a Emília trata ela com rispidez também, fala que não precisa, que ela já estava estressada, ia para casa e tudo mais. Todas as vezes que ela recusou, que a Emília recusou de dançar com Augusto, né? Ela estava lá disposta a dançar com ele, e foi assim que ele meio que foi criando um elo de amizade com ela, ao chegar ao ponto deles meio que firmarem um compromisso. Eles chegaram a ter um relacionamento. Sendo que, lembrando, gente, que ter um relacionamento hoje e ter um relacionamento no século XIX era totalmente diferente. O que era ter um relacionamento? Ter um relacionamento naquela época era pegar a mão, trocar presentes, ir na casa da pessoa para almoçar, jantar, tomar um café, para visitar. Você não ficava sozinha com seu parceiro, tava a família ali na sala, vocês não ficavam sozinhos em momento nenhum, vocês não podiam viajar juntos. As pessoas não tinham essa liberdade que tem hoje, sabe? Até porque qualquer coisa a moça ficava mal falada, né? Se hoje em dia as pessoas já julgam demais as mulheres e você facilmente consegue fama de, às vezes, coisas que você não é, só por causa de uma maquiagem, uma forma como você se veste, você imagina no século XIX, né? Você imagina em 1800 como era ainda para as mulheres. Era muito mais pesada a questão do machismo. Então tudo tinha que ser muito ali, muito certinho. E você tinha que estar ali dentro de todas as regras o tempo todo, sabe? Porque qualquer coisa você poderia ficar mal falada e, por seguinte, a sua família também ficaria mal falada e mal vista. Então você não seria mais convidado para nada. Enfim, era realmente uma situação horrível. Uma das coisas que eu achei super irritante é porque a Emília fazia tudo para pirraçar o Augusto. E aí, quando o Augusto decide dar uma chance pra prima dela e começa a dar mais atenção para outra, ela começa a ficar com ciúme, e aí ela começa a ficar cada vez mais doce e mais atenciosa com ele, ao ponto de fazer ele terminar, desmanchar o noivado dele pra tentar ficar com ela. Sendo que nisso, que ela promete que vai ficar com ele, que ela fala que tá gostando dele, que tem uma paixão por ele, ela chega a se declarar e fazer ele tomar essa atitude de decidir por ficar com ela. E a outra moça aceita, porque sabe que desde o início o Augusto sempre gostou foi da prima e não dela, que ela era literalmente uma segunda opção. O Augusto acha que vai ficar tudo bem com a Emília, sendo que, cara, a Emília... Foi mal eles começarem a ter o relacionamento, de ficarem noivos, a Emília voltar a tratar ele mal de novo, entendeu? Sendo que dessa vez ela tratava mal ele de uma forma diferente. Por exemplo, ele falava palavras doces para ela, elogios, dava presente, falava que amava ela, e ela ia e pegava tudo com muito desdenho e ficava falando frases do tipo: eu não sei se eu tô pronta para me casar, eu não sei se é isso que eu quero para minha vida, porque eu sempre sonhei em me casar por amor e eu não te amo. Ela sempre falava na cara dele que não amava ele. E isso era uma coisa que incomodava, porque no início ambos achavam que com o tempo de convivência e tudo mais, que ela iria se apaixonar por ele, que ela iria realmente amar ele. Tanto que, para convencer ele a terminar o noivado e ficar com ela, ela falou que na verdade tratava ele mal porque gostava dele e que sentia muita vergonha, até pelo fato dele ter salvado a vida dela. É como se ela devesse algo para ele, e por isso que ela tratava ele tão mal. E a família dela até chegou a dar um dinheiro pro Augusto, um dinheiro assim, um valor muito alto de dinheiro pro Augusto, porque a Emília fazia questão que o médico fosse pago, já que ele salvou a vida dela. Na época, a família não pagou ele porque a família não tinha dinheiro, então o Augusto literalmente salvou a vida dela, assim, sem cobrar nada, sem receber nada, sabe? E aí o Augusto não queria esse dinheiro, ele falou que fez por amor à profissão dele, mas a perturbação foi tanta na cabeça dele que ele acabou aceitando pra não ficar esse clima chato entre ela e ele, sabe? Porque ele queria que a Emília ficasse com ele porque gostava dele, não porque de certa forma sentia que devia a vida dela a ele, sabe? E aí ficou naquele chove não molha dela falar que estava até apaixonada por ele, que se sentia atraída por ele, mas que não o amava.
ele ficou com raiva, chegou ao ponto que ele se irritou. E, sinceramente, eu acho que fosse qualquer outra pessoa já teria se irritado com ela há muito mais tempo, porque todas as coisas que ela fez com ele ao longo do livro, é impossível você não ficar irritado com a personagem, você não, sabe, criar um rancinho dela. Mas é como eu disse também, questão da idade, né? Ela também não sabia o que ela queria, ela basicamente só foi de verdade mostrar que estava interessada por ele depois que ele já estava até noivo de outra, né? O Augusto, muito cansado dessa situação, ele simplesmente decide que ele mesmo vai terminar qualquer relação com a Emília, ou seja, eles não vão ser mais noivos, mas eles também não vão ser mais amigos, eles não vão ser mais nada. Ele vai na casa dela e decide que vai se vingar dela, terminando com ela e humilhando ela. Mas humilhando ela como? Ele decide dizer pra ela que não achava ela tão atraente assim e que só tinha resolvido ficar com ela por conta do dinheiro da família dela, assim, que ele nem tinha interesse nela antes, que ele só foi ter interesse nela porque soube que a família dela tinha ficado muito rica e tinha ganhado aquele dinheiro pelo trabalho que ele tinha feito há 2 anos antes, e que ele viu a união dele com ela como uma forma dele evoluir, sabe, de classe social. E ele falou isso com muita raiva e tal, com dor no coração também, porque não era verdade, ele não era nenhum interesseiro, ele mesmo se ela fosse pobre, ele teria se interessado por ela porque ele realmente gostou dela, sabe? Não por conta da família dela ter dinheiro, tanto que ele nem queria receber o dinheiro, apesar dele não ser rico igual a família dela. E aí ela decide que... E aí ela não acredita nele, ela fala que sabe que ele tá falando aquelas coisas só pra humilhar ela, porque ela passou muito tempo humilhando ele e pisando nele, e ela sabia que aquilo ali era uma forma dele tentar se vingar. E ela fala que não queria que terminasse o relacionamento deles, e aí ela finalmente fala que achava que tava, tipo, apaixonada por ele. Depois de passar todo esse perrengue, o livro inteiro, só depois que ele é grosso com ela, porque enquanto ele tava super amorzinho com ela e se declarando tudo mais, ela pisava nele. E aí, no momento que ele começa a falar palavras super grosseiras e fala que vai terminar e tudo mais, ela simplesmente muda e vira um doce de pessoa. Ou seja, parecia que ela queria ser, sei lá, submissa dele o tempo todo e que ela só fazia todas aquelas graças com ele enquanto ele era super carinhoso com ela, sabe? Parecia que ela realmente estava meio que instigando ele a tomar uma atitude, sabe? A ser, assim, mais homem com ela, digamos assim. Eu não sei se essa seria a palavra correta, mas no sentido, no mais homem que eu quero dizer, no sentido, assim, de tomar mais atitude, sabe? De ser mais rude, mais rústico. Enfim, eu gostei bastante do livro. Esse livro, ele não tem a ver com... Ele não é continuação de outros livros do José de Alencar, como eu já disse antes, né? Muita gente acha que esse livro é a continuação do Lucília, mas não é. E é isso, gente. Eu gostei bastante do livro. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha e resumo do livro. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e seguir aqui no canal, porque tem 3 vídeos novos toda semana. E quando vocês dão um like no vídeo e se inscrevem no canal, eu vejo que o meu trabalho realmente está sendo reconhecido e que vocês estão gostando. Então faz toda a diferença. É isso, boa leitura e até o próximo vídeo.